Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Também dá boas-vindas a todo mundo que está assistindo a gravação nos nossos canais e no canal Confu Life. E hoje a gente vai fazer o react de um vídeo que talvez seja um dos mais comentados e assistidos do canal Confu Life. É um vídeo sobre uma aula de Kung Fu que aparece em um dos filmes do Bruce Lee, né? Então acho que vai ser bem interessante para a gente poder conectar um pouco e reagir um pouco a essa experiência marcial. Exato, né? Bruce Lee é, né, um ícone muito comentado, muito querido até hoje, né, pela comunidade de artes marciais. Com certeza, no canal Kung Fu Life, toda vez que aparece Bruce Lee, sempre são vídeos que têm muita visualização, né? E essa cena é uma cena, né, muito bonita e clássica, né, tanto do cinema quanto no universo aí, no imaginário, né, dos artistas marciais. Então, vai ser bem interessante a gente poder fazer o react do nosso Sifu comentando sobre essa cena, né, e poder falar um pouquinho sobre, né, sobre essa cena aqui, tão bem montada ali pelo Bruce Lee. É isso. Então, sem demora, a gente vai colocar aqui o primeiro trecho. Lost Time é uma aula de Kung Fu onde seguramente Sipak Bruce Lee quis mostrar como um golpe, no caso um chute lateral, pode levar a uma experiência mobilizadora, que mexe com a gente, que nos causa uma emoção, nos emociona. É o que chamamos de experiência marcial. Então, esse primeiro trecho tem dois pontos que eu queria colocar. O primeiro, né, o nosso Sifu, chamando o Bruce Lee de Sipak, né, que é o tio Kung Fu, né? O que nos torna, né, o que no nosso caso torna Bruce Lee nosso Sipaku, uma geração acima. Está explicado no vídeo, inclusive, né, para quem assistiu o vídeo todo, né? Isso tem a ver com as relações, o que a gente chama de Moulan, o ciclo marcial, né, ou na família Kung Fu. E o outro ponto que eu queria ressaltar é essa primeira explicação do vídeo, para sintonizar com a cena, para falar o que é uma experiência mobilizadora, ou como uma experiência marcial é uma experiência mobilizadora. Então, acho que esses são pontos que a gente vale a pena abordar na Quintela. Com certeza, né? Um ponto legal nessa, envolvendo essa questão dos títulos familiares, né? Nós trabalhamos sempre a partir de uma noção de pseudo-família, né? Ou seja, a gente cria uma família na qual as relações entre os praticantes, né, gera esse relacionamento de convivência, né? Para que a gente possa, então, trabalhar dentro daquela dinâmica que a gente já comentou em alguns outros vídeos, que é a vida Kung Fu, né? Um conceito, né, muito antigo na China e que o patriarca Moyat deu esse nome no Ocidente, né, de Kung Fu Life para nós, em português, vira Kung Fu. Então, dentro desse universo, dessa pseudo-família, que a gente tem todos esses títulos. Então, eu mesmo, né, me refiro, né, privativamente ao mestre Felipe como Sirin, que é meu irmão mais velho, né, de jornada. Né, nós chamamos o grão-mestre Lamamura de Sifu, né, que é o nosso mentor, né, o patriarca Moyat como nosso Sikun, né? Nesse sentido eu tinha uma espécie de avô, né? Então são títulos muito interessantes que carregam uma série de relações e que para os praticantes é muito importante você saber se posicionar, né? Dentro de uma família Kung Fu, né? Porque você tem sirins, mas dependendo de um contexto você será o sirrim, você será o irmão mais velho, né? Então você vai conseguindo se comportar dentro de situações diferentes, aproveitando a vida Kung Fu dentro de contextos diferentes. E esse segundo ponto que você trouxe, mestre Felipe, muito interessante, porque a gente vai poder perceber como que essa cena que o Bruce Lee construiu, né, ela traz uma série de características importantes que conduzem a uma experiência marcial, né, que conduzem de fato, né, uma experiência mobilizadora a partir de uma experiência marcial. Porque por mais engraçado ou até contraditório que possa parecer, é possível você viver situações marciais que não te mobilizam, né? Ou situações que aparentemente nem tinham um contexto marcial que te mobilizam muito. Então, ali há uma mistura desses dois conceitos que caracteriza o nosso trabalho, ou ao menos a preocupação do nosso trabalho, né? Você utilizar a arte marcial para que ela te conduza, né, dentro de uma experiência mobilizadora, te conduza para um desenvolvimento humano. Essa conexão que o grão-mestre Lemamura
faz experiência marcial uma experiência mobilizadora que leva à ação, eu acho muito feliz. Porque, né, uma experiência que te leva a uma ação. Que ação é essa? Né? Ela exige que você tome parte dela, de forma ativa. Isso pode significar, né, levar uma reflexão. Mas você não vai ficar passivo ou separado dessa experiência. Essa experiência ela vai exigir a sua presença, a sua atenção. E se a gente pensar bem, são raras as experiências na nossa vida, em 24 horas de vida que a gente tem hoje, em cada dia, que realmente exigem a nossa plena atenção. Tudo distrai a gente. Tudo torna a gente passageiro. Você clica num aplicativo de comida, por exemplo, você não faz nada. Você clicou, saiu do seu cartão e chega na sua casa. Então, você não teve nenhuma atuação direta naquilo ali, realmente direta. E a experiência marcial, por trabalhar o corpo no contexto de combate simbólico, ela exige que você tome parte dela. Porque ela tem um preço, né? Se você não tomar parte dela, o golpe vai entrar. Exatamente. É muito interessante essa conexão que você fez, né, Mestre Felipe, porque você vê essa fala da comida mesmo, né, do aplicativo de comida, né, interessante para você ver. Há uma facilidade que a sociedade, né, moderna, na sociedade que a gente vive hoje, tem, mas ao mesmo tempo ela te distancia da própria experiência, quer dizer, você faz muito pouco esforço para auto-recompensa. Né? E isso te vicia dentro desses níveis, né, de possibilidades. Você tem recompensas muito grandes, por exemplo, chega uma comida, às vezes maravilhosa, do melhor restaurante que você gosta, na sua casa, sem você fazer nada, você não teve que construir nada, né? Você não teve nem que ir na cozinha, muitas vezes nem o prato você precisa, porque o restaurante manda também o prato para você. Né? Então, às vezes, nem essa experiência você precisa passar por ela, né? De, por exemplo, montar a comida que chegou e montar ela numa mesa, etc. Às vezes nem isso. Né? E isso distancia o ser humano, de uma maneira geral, das experiências que conduzem para uma construção de algo. Tudo chega muito pronto para você. Né? Tudo, de alguma maneira, chega já facilitado para você, o que é muito bom, por um lado, né? Que bom que a gente tem condição de viver numa sociedade assim. Por outro lado, distancia o ser humano, de maneira geral, da possibilidade de entender o caminho das coisas. Né, de maneira que uma pessoa que viveu, por exemplo, uma criança que tá vivendo nesse momento que a gente vive hoje, né, ela pode passar a vida inteira sem saber o que é cozinhar, por exemplo. Ela não precisa viver a experiência de como é que é pegar algo que está na natura e transformar aquilo num alimento, por exemplo. Né, e isso não existe na dimensão Kung Fu. Né, inclusive eu me recordo de uma frase sua mesmo, Mestre Felipe, de algum outro react nosso que me marcou muito essa frase sua. Você disse assim, na dimensão Kung Fu não existe a diferença, né, entre uma situação que é prática e uma situação que é teórica. Tudo o que acontece na dimensão Kung Fu sempre é prático teórico. Né? Você não tem aquela experiência de você dizer assim, eu sei, mas não consigo fazer. Não, você só sabe se você souber fazer. Né? Então, isso foi eu, né, elaborei melhor a sua frase aqui, mas você disse algo assim que me marcou muito, né? Porque, de fato, é isso. E aí nós vamos perceber isso aqui na experiência, né, marcial, nessa experiência que é mobilizadora. Exatamente. E esse vídeo vai mostrar bem o trecho agora, como essa natureza da experiência marcial pode ser utilizada para um processo educacional. Então, acho que essa é uma força desse trecho. Vamos a ele. Para melhor entender o que estou querendo dizer, vamos à cena interpretada por Sipak Bruce Lee e pelo ator e dublê chinês Wei Tung. It's Lao's time. Yes, of course. Kick me. Kick me. What was that? An exhibition? We need emotional content. Try again. I said emotional content, not anger.
Now try again. With me. That's it. How did it feel to you? Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? Never take your eyes off your opponent, even when you bow. That's it. Então, para começar, você vê que o tempo na experiência marcial, ele não é medido no tempo cronológico, né? Ele tem outra lógica. Então, é uma experiência muito curta, mas ela é mobilizadora para o aluno. Isso é um ponto importante de como a cena se passa, né? Então, o tempo, ele funciona diferente. Ao mesmo tempo, né, ou pensando agora em termos de estrutura, tem vários momentos. Então, você vê, quando, né, o mestre, no caso do Bruce Lee, vê o aluno chegando, já começou. Então, ele mesmo muda. Ele estava numa conversa qualquer ali, ele levanta e até o interlocutor dele acha esquisito a situação, porque ele muda, porque ele assumiu a postura do educador Kung Fu. Então, agora, toda a ação dele é uma ação voltada para o desenvolvimento do aluno. E aí o aluno, você vê, faz 3 movimentos. Ele faz um primeiro, está totalmente posado. Depois ele faz um segundo, que é colocado como raiva. Nenhum dos dois está dando a natureza necessária para o estudo, que foi colocada pelo mestre. E finalmente o terceiro que ele faz, aí sim está na natureza. E aí é bem interessante, porque você tem a qualificação do mestre representada ali, né? Porque o segundo movimento com raiva é feito na distância certa, ele tem que sair. Senão ia pegar, ele tem que estar atento. E depois ele observa o terceiro movimento, que o aluno faz um chute, e depois ele deixa de fazer de novo, aí ele desdobra. Aí ele conecta com o movimento do aluno. Então, cada movimento é significativo, ele tem sua importância. E ele é validado depois pelo próprio movimento do mestre, né? Então, acho que é muito interessante porque é muito simples, mas não tem nada desperdiçado, assim como na lógica de um combate simbólico. Exato. Nossa, que descrição maravilhosa que você fez aí da cena, né? Que bom, obrigado aí por compartilhar, que você descreveu ponto a ponto, né, e trazendo uma série de visões muito interessantes, né? É uma cena muito bonita, né, no contexto marcial, e especialmente para nós que trabalhamos dessa maneira, né? A gente consegue enxergar várias nuances no nosso trabalho, né? Você vê essas 3 possibilidades de movimento que você comentou sobre, que mostram, né, a qualificação do mestre, né? Ele agiu apropriadamente para cada movimento, né? No primeiro que foi pousado, ele nem se moveu porque não ia chegar. O segundo ia atingir ele com raiva, ele se moveu. O terceiro, ele se conectou com o aluno e desdobrou. Ou seja, cada movimento apropriado, gerando uma conexão legítima, né? Então, muitas vezes as pessoas se conectam com o que ele está dizendo, né? Mas o que o Bruce Lee, o personagem, está dizendo ali, tem uma relação direta com o que o corpo dele fez, né? E isso a gente chega a pensar que o Bruce Lee que escreveu o roteiro, você pensa, pô, realmente, né, teve uma inspiração ali muito bonita, né? A partir dos estudos dele ou da experiência que ele viveu com o patriarca Ip Man, por exemplo, né? Ou das experiências marciais que o Bruce Lee teve, que ele realmente escreveu uma cena que traz uma série de características muito interessantes dentro dessas nuances das relações, né, humanas dentro da dimensão Kung Fu. E um ponto muito interessante é essa série de desdobramentos que são realizados, né? Porque dentro da dimensão Kung Fu não há muito espaço para você fazer essa pausa do pensamento, né? Inclusive, a gente até evita estimular muito isso, porque senão a pessoa realmente ela cai num processo de começar a fazer uma autoanálise de cada situação que ela vive, e aqui a gente precisa que ela passe pela experiência, né? A análise ela pode fazer depois, num outro momento, num segundo momento, né? Mas durante o combate, você não para pensar por que você tomou o soco,
né? Você precisa agir. Você é convidado à ação. E a ação vai demonstrar quem é você naquele momento, né? E ali, por isso, a qualificação de um tutor, né, qualificado que consiga saber se conectar com o aluno em cada momento dele é extremamente importante, porque você imagina se é um mestre não qualificado, um mestre ou uma pessoa sem experiência que está ali realizando, né? Ele não teria nem levantado direito. E é muito engraçado porque quando o interlocutor dele fala, ok, aquela coisa bem britânica, né? Ok, né? Tipo, aceita, né, a situação. E ele realmente ele levanta, ele muda totalmente a caracterização, o jeito do olhar, muda tudo, né? E todos os movimentos apropriados. Se é uma pessoa sem qualificação, ele poderia, por exemplo, reagir no movimento que foi posado, ou seja, dar legitimidade para um movimento sem legitimidade. Poderia reagir com raiva também por ter tomado um chute que veio com raiva, né? Ou ter reagido desproporcionalmente, às vezes por ter mais habilidade, dado, né, o famoso dar o sacode no aluno, desce porrada no aluno para ele aprender a me chutar com raiva, né? Então você vai lá e se vinga em cima do aluno, que é um absurdo para um tutor, né? Mas não é uma coisa incomum, a gente já ouviu várias histórias de mestres que foram lá quebrar a perna do aluno, porque o aluno né, se resolveu se arriscar um pouco mais ali, então não é incomum, né, a gente imaginar isso dentro do universo da arte marcial, né, ou não teria se conectado com o aluno quando ele fez um movimento apropriado, teria perdido a oportunidade, né? Então, por isso, a gente está sempre comentando a importância de um tutor qualificado que entende os momentos, né, de cada instante que ele está interagindo com o aluno. Você não está lutando com o seu aluno, você não está brincando com ele de lutinha, você está realmente se conectando a cada movimento que ele faz para poder gerar uma experiência mobilizadora marcial para esse seu aluno. Sim, e no nosso caso é interessante, né, lembrar que uma experiência mobilizadora ela vai ser guiada não pelo jeito que eu quero, que você quer ou que o mestre quer, né? Ela vai estar ajustada à pessoa. Ela vai estar ajustada à pessoa e no nosso caso, que trabalhamos com o sistema 21, vai estar, né, conectada com a lógica do sistema também. Então tem o momento que o sistema pede, ou seja, qual o momento de estudo daquele aluno. E tem, logicamente, como o aluno aborda aquilo. Então tem esse interjogo entre o sistema e a pessoa, e que a gente, como profissional, vai verificando. E por isso que, né, isso, inclusive, né, não precisa ficar preso em um movimento específico. No caso do filme, é usado um chute lateral. Mas você vê que tudo que é abordado ali vai muito além do próprio chute lateral. Por isso que a gente chama técnica, que é colocado como técnica geralmente, a gente usa o termo em cantonês que é jiu-se. Jiu-se como jiu de chamar, ou de solicitar, né, de convocar, e sec de lógica. Ou seja, aquele movimento, ele não é só o movimento mecânico, ele tem que trazer toda uma lógica por trás. E essa lógica é uma atitude emocional, é um entendimento do que você está fazendo, é uma conexão com o outro. Ou seja, cada movimento, para ele ser efetivo, para ele ser adequado, ele tem que chamar uma porção de questões. Por isso esse movimento se torna rico. Então é interessante como nesse vídeo, né, nesse trecho, né, mostrado, né, o Bruce Lee no papel de mestre, fazendo que aquele jiu-jitsu deixe de ser só um chutezinho lateral e de fato se torne uma coisa muito maior. E aí ele consegue usar como uma ferramenta de desenvolvimento humano. É muito bonito como ele gera esse processo. Exatamente, né? Não, ele não perde essa oportunidade, né? Porque não é realmente, não se trata, depois que você vê toda a cena, não se trata de um chute, né? O chute ele é utilizado como ferramenta. E aí eu queria voltar num outro ponto que você comentou logo de início, mas Felipe, que é sobre o tempo, né, que é gasto ali, né? O tempo cronológico realmente ele não faz diferença na experiência marcial, né? E a gente é fácil perceber isso. É só você se colocar numa situação de alta crise, você vai perceber que um minuto parece uma eternidade. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? São quantas vezes por semana e quantas horas de aula que eu faço, que eu vou fazer lá no Kung Fu, né? Bom, isso é uma pergunta extremamente complexa, porque quanto tempo você também aguenta? Quanto tempo você está disposto a investir nesse? Você pode vir todo dia, você pode ficar várias horas se você quiser, né, nos nossos polos, por exemplo, mas você aguenta estar lá compromissado,
né, 100% presente em cada situação que você está vivendo. Porque o que eu vejo muitas vezes é a pessoa passar por uma experiência marcial extremamente significativa e ela já quer correr para casa, porque aquilo transborda, ela não aguenta continuar praticando. Não é uma prática desportiva simplesmente. Né? E aqui eu não estou falando que uma prática esportiva é simples. Né? Você ser um atleta de ponta demanda muito investimento, mas estou dizendo que não é a mesma coisa. Né? O tempo cronológico aqui não faz diferença porque você é envolvido por uma série de outros tipos de tempo, né? Que vão ser caracterizados pelo seu investimento, principalmente o seu investimento emocional, que é o que o Bruce Lee comenta, emotional content, né? Nós precisamos de conteúdo emocional aqui nesse movimento, e ele faz uma diferença, né? Que é a raiva, né? Para um conteúdo emocional, e que esse conteúdo emocional é o quê? É a presença, é você estar ali de fato e fazer o seu melhor para que a gente possa, então, a partir do seu melhor, a gente possa te conduzir para uma exploração ainda mais profunda daquilo que você trouxe. Né? A raiva, ela é, vamos dizer assim, naquela brincadeira que o personagem do Bruce Lee faz, a raiva seria uma espécie de emoção muito superficial para o desenvolvimento marcial. Ela é só uma reação, quer dizer, eu fico com raiva, eu vou lá e explodo a minha raiva. Né? Então ela fica muito limitada, quase que você perde o controle. Ou seja, não tem envolvimento, é só você explodindo, né, para alguma situação que você não gostou. Né? Isso pode chamar isso de conteúdo emocional também? Pode, mas é um conteúdo emocional bem limitado. Né? E aqui a gente está procurando um conteúdo emocional que traga o ser humano como um todo, para a gente poder fazer isso que nós chamamos de desenvolvimento humano. Sim, e às vezes parece difícil, abstrato, entender essa diferença de tempo, mas todo mundo já viveu, né, aquele dia que passa muito rápido, ou um dia que aconteceu tanta coisa importante que o dia que parece que dura muito mais. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente está num processo de vida Kung Fu com o nosso Sifu. Então, tem dias que eu passei junto com o meu Sifu, acompanhando ele, né, nos afazeres dele ou em aulas, enfim. E aquele dia trouxe tanto aprendizado que ele é muito mais do que um dia. Por isso que existe, inclusive, o dito de um dia, uma vida, se você sabe aproveitar um dia. Um dia pode ter a carga de aprendizagem que existe em uma vida, se a sua mente está lá. Então, é exatamente esse processo em que, nessa cena, né, dando apenas 3 chutes, mas tem uma carga de aprendizado enorme. Muito mais do que se ele fizesse 1000 repetições de chute, por exemplo. Exato. É esse o nosso papel como tutores, né, como mestres de Kung Fu. Exatamente gerar experiências que fazem, né, essa atenção chegar nesse nível, como foi feito para a gente pelo nosso Sifu. Exatamente. O que não impede que o aluno faça os 1000 chutes depois, se ele quiser. Ele pode fazer, né? Ele pode fazer quantos 1000 chutes ele quiser, mas na experiência com o Sifu ou com um mentor, é importante que esses chutes não estejam lá por quantidade, mas estejam lá para um desenvolvimento específico para aquele aluno. Né, para um desenvolvimento daquele aluno. Então, muitas vezes, nessa abordagem, né, o aluno que está comigo, que está com o mestre Felipe, naquele momento que é a aula dele, que a gente chama, né, a gente tem uma outra terminologia, mas para ficar comum, que a gente chama de aula, né, aquele momento comigo é um momento muito específico para o desenvolvimento dessa pessoa. Né? Então, não tem motivo dele ficar lá fazendo 1000 chutes, ele pode fazer depois. E esse investimento que ele pode fazer depois, ele pode fazer com os irmãos Kung Fu, dentro da família Kung Fu, ele pode fazer sozinho, é o investimento dele, o interesse dele. Eu quero ficar muito bom desse chute, pô, fica à vontade, tá aqui, tá o espaço aqui, chute aí 1000 vezes, 1 milhão de vezes, quantas vezes você quiser. Né? O quanto você tiver interesse, né? E é isso que no final das contas, é isso que eu estou tentando dizer, que o seu investimento precisa estar no seu interesse. Né? E o nosso papel como mentor Kung Fu, né, um Sifu, um profissional nesse caso, é trazer para você a profundidade desse seu desenvolvimento. Né? E não ficar lá contando com você lá quantos 1000 chutes você já deu, porque aí a gente pode pôr um robô para contar, pode pôr uma outra pessoa para contar, para você um cronômetro lá para você mesmo contar sozinho, né? Que não precisa de um outro ser humano para ficar contando os seus movimentos para você. Exatamente. A gente vai entrar agora no próximo trecho, onde o próprio grão-mestre Yamamura coloca seus comentários sobre a cena. Após pedir para que o aluno chutasse,
Lee, o personagem interpretado por Sipak Bruce Lee, insiste que o sentimento não deve ser nem de uma exibição, nem de raiva. Ele chama de conteúdo emocional. Mas o que seria isso? Lao, interpretado por Wei Tun, está totalmente confuso, assim como nós. E neste momento ele dá uma dica que parece algo fora do contexto. Inclusive, em várias legendas do filme, os responsáveis tiveram uma dificuldade de transcrever o que era dito. Há legendas que aparecem com with mean, que quer dizer com maldade, e ainda with meaning, que pode ser traduzido como com significado. Mas Lee diz with me, ou seja, comigo. Ao dizer isso, Lee esclarece que o conteúdo emocional é um sentimento de sintonia com o outro. A partir dessa sintonia é que é possível vencer antes da luta. Como disse Sun Tzu, na obra conhecida como Arte da Guerra, a vitória é determinada pela natureza do oponente. Então, esse ponto é fundamental e muito mais do que uma dificuldade de tradução, você vê que é uma dificuldade de entendimento da natureza de um processo como o nosso, de um processo de cognição corporal, de um processo que usa o Kung Fu como uma ferramenta de aprendizagem. Então, a dificuldade de entender como um chute vai muito além de um chute. E isso era no passado e continua sendo, por isso o canal Kung Fu Life existe. A gente está aqui também reagindo ao canal Kung Fu Life, porque não é fácil entender, isso acontece até hoje. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que vêm procurar minha escola e é muito comum, tem pessoas, se uma pessoa, por exemplo, tem uma busca que ela, né, não gosta de luta, digamos assim, ela tem esse entendimento, né? E ela está buscando, né, essa calma que o Kung Fu pode trazer, e aí eu falo para ela, não, a gente vai ajustar de acordo com isso no processo para você. A gente vai ajustar de acordo com a sua busca. Né? E aí, se uma pessoa que está do meu lado, que é diferente dela, ouve isso dessa pessoa, fala, não, mas eu estou aqui para lutar. Tudo bem, não tem problema, a gente vai fazer isso também para você. A gente vai ajustar para a busca de cada pessoa. O nível de marcialidade da experiência marcial é ajustável também para cada pessoa. Então, as pessoas têm um entendimento equivocado de que Kung Fu, que é o sentido estrito, como a gente fala, né, é só socar e chutar. E numa lógica né, aquela lógica de você repetir somente, de você machucar. Né, quando todo esse processo ele pode ter várias gradações e vários ajustes para cada pessoa. Inclusive para quem quer aprender a socar e chutar muito bem. Então, tudo isso é muito mal interpretado até hoje. É impressionante como é difícil as pessoas poderem acessar o que a gente chama de sentido amplo do Kung Fu. Exato, é muito difícil, né? A gente sempre comenta isso, né? Como as pessoas ainda confundem uma série de noções, né? Inclusive as noções, aquelas que diferenciam defesa pessoal para arte marcial, para luta, para combate, né? Cada coisa para esporte de combate, né? Existe uma série de misturas nesses assuntos que ainda precisam de toda uma decupação, né? As pessoas realmente precisam ser melhor esclarecidas nesse sentido e nesse nosso caso aqui também, né? Porque você percebe até, é interessante esse comentário que o Grão-Mestre Léo faz sobre as traduções, porque a legenda, né, nesse universo de tradução, a gente costuma até brincar que o tradutor ele é um traidor, né? Ele está traduzindo ali, muitas vezes ele trai a tradução porque ele tá movido por uma cultura. E aí você percebe que as dificuldades de tradução, né, os três tipos de legenda que foram expostas nesse filme, nessa cena especificamente, trazem uma cultura por trás. Né? O primeiro, aquela with me, né, que é com essa maldade, né, tem a ver com o olhar da pessoa que está traduzindo. Quer dizer, o que é um combate, então tem que ter uma maldade, tem que ter uma finta, não sei o quê. Né? Então, o que envolve esse combate? Né? Ou depois, com significado, já tem uma outra cultura por trás, né, de trazer essa filosofia do Kung Fu, essa coisa que é muito conhecido também, né, como todo mundo, como a pessoa normalmente que é leiga, comenta com você assim, né, o Kung Fu ele é filosófico, né, ele traz assim um conteúdo assim para um estilo de vida, né? É muito comum, você já deve ter ouvido isso com certeza, né? que não é mentira também, traz também, né? E essa terceira legenda que é interessante, porque ela fala with me, que é a que menos traz sentido específico, mas é a que mais é interessante, porque é comigo, né? Com a outra pessoa.
E a gente já comentou isso em outros reacts, o quanto é importante você estar, né, conectado com o outro para fazer o melhor movimento. Muitas vezes, a gente já comentou várias vezes sobre o movimento mais efetivo é aquele que é convidado pelo seu adversário. Né? Você acerta o seu adversário não porque você quis, é porque ele te deu a abertura. Né? Claro que sem perceber, ninguém abre o rosto para tomar um soco, mas a pessoa faz. Né? Porque se você está observando, se você está conectado com ela, você consegue perceber quando ela te dá a abertura. Então, e esse ajuste que é necessário, né, que é como você comentou, né, nós temos alunos que nos procuram para poder usar o Kung Fu para ter mais disciplina, para ter mais calma na sua vida, é aquele momento em que ele está procurando mais calma. Né? E temos alunos que são exatamente o contrário, estão procurando exatamente para ter a ideia de uma noção de combate, ele quer conviver com a arte marcial, ele quer o soco, ele quer o chute, etc. Como é que você consegue trabalhar com duas pessoas que são quase a oposição uma da outra? Porque é a qualidade da ferramenta. O Kung Fu, assim como todas as artes marciais bem trabalhadas, são excelentes ferramentas, desde que você trabalhe com elas dentro da qualidade que elas trazem. Né? E o sistema Wing Chun, eu posso falar por ele, porque é o qual eu sou profissional, mas Felipe também, né? A gente pode atestar para você a qualidade desse sistema. Né? Ele tem toda a condição de ser a ferramenta para conduzir dentro da experiência que você desejar. Você quer ficar bom de soco chute? É possível. Você quer trazer o Kung Fu para que ele te traga uma outra experiência de presença, de autoconsciência para você? É possível. Você quer usar o Kung Fu para ficar calmo? É possível. Você quer usar o Kung Fu para ficar nervoso? É possível. A gente pode fazer o que você precisar, desde que você traga isso, né? Traga a sua necessidade e a gente possa fazer esse trabalho um a um. Né? Por isso que é personalizado, por isso que é um trabalho muito específico, né? Um a um, com a necessidade de cada pessoa. Né? Como diz o Bruce Lee, né? With me. Exato. E não o contrário. Você colocou muito bem, mestre Quintela, e também o grão-mestre Yamamura citou Sun Tzu para falar de explicar esse With me, muito bem explicado também. Eu vou trazer só um outro exemplo para, né, trazer mais uma possibilidade de entendimento. Porque essa é a beleza do processo marcial, quando ele é utilizado como ferramenta. Tem você e uma pessoa na sua frente. Quando está falando do seu movimento ser adequado àquela pessoa, é porque a gente está tornando aquela pessoa tudo para você. Aquela pessoa na sua frente é tudo que você precisa olhar. Você precisa entender a sua relação com ela e entender como o seu movimento é efetivo com relação a ela. E isso a gente pode dizer que é um microcosmo. Ou seja, a gente tornou toda a experiência humana, né, e condensou nessas duas pessoas, numa relação de combate simbólico. Qual o macrocosmo disso? Você e o mundo. Então, quando você está de frente a uma pessoa, todo mundo é aquela pessoa. Você tem que conseguir perceber cada mínimo gesto dela para o seu gesto conectar com o dela. Agora, no mundo, é o mundo todo na sua frente. E aí, como é que você faz o seu movimento no mundo ser efetivo? Como é que você faz os seus gestos e as suas ações conectarem com o mundo e darem alguma diferença? E conectar com o mundo é trabalhar, relação familiar, tudo isso, né? Exato. Como é que você faz a sua ação fazer sentido, né? Então é bem interessante como a gente consegue, a partir desse microcosmo, que são duas pessoas, estudar a nossa capacidade de lidar com a frustração, com o medo, com a dificuldade, que é fazer um bom movimento, como o chute lateral do filme. E aí a gente vai levar esse insight, essa abordagem que a gente estudou no combate simbólico para a nossa vida. E a gente vai ver que talvez, né, a gente se sente cansado porque a gente faz força demais o tempo todo. Ou a gente está fazendo um movimento que é inadequado, a gente não está prestando atenção no outro. Ah, ninguém me escuta. Talvez você fique falando sozinho mesmo. Por quê? Porque você não está conversando com o outro. Ouvindo o outro. Exatamente. Então é muito interessante entender, né, mais um jeito de explicar esse with me, que é muito poderoso como foi colocado no vídeo. Vamos então para o próximo trecho. No entanto, essa sintonia não é percebida intelectualmente e sim sentida. Tanto que quando Lao tenta pensar a respeito, ele é advertido. Lee usa uma passagem budista onde se diz que o sábio olha para a lua, enquanto que o tolo olha para o dedo e perde a glória celestial. Da mesma maneira, o aprendiz tolo se prende apenas às questões técnicas de um sistema, enquanto que o aprendiz inteligente
busca compreender que aquilo que muitos chamam de técnica é um dispositivo corporal a ser explorado num contexto de combate simbólico para que ele possa manifestar sua singularidade. Esta refinada manifestação singular de nossa natureza humana é chamada por nós de Kung Fu. Essa parte é muito importante, né? Colocada pelo Mestre Namura, que a gente falou tanto, de você conectar com o outro, e agora um ponto fundamental, isso não é só um processo que você pode racionalizar. Você precisa, né, ir além disso. Então é muito interessante como é colocado no vídeo e como é colocado, né, pelo comentário do Grão-Mestre. Exato. Uma fala poderosa, né, do Grão-Mestre Namura, porque ele coloca, né, uma série de noções aí bem interessantes. Tem muitas camadas nessa fala dele, né, porque o primeiro ponto é sobre essa importância de você sentir, né, que já está vindo ali da fala do personagem do Bruce Lee, que ele acrescenta essa camada de que não é uma experiência de racionalização, é uma experiência desse sentir para então entrar naquilo que você estava comentando logo antes agora, né, sobre a partir desse microcosmo você expandir para outras possibilidades, porque o sentir ele realmente te toca mais porque você não pode negar, né? A construção abstrata da realidade, ela chama abstrata exatamente por isso, porque ela está separada do real, né? Ela foi retirada do real para que você possa, então, abstrair sobre aquilo, conversar daquilo de uma maneira separada do contexto real. Ou seja, eu posso falar abstratamente sobre uma técnica, mas, vou dar um exemplo, eu posso falar abstratamente sobre o que é um soco, mas eu não posso comentar sobre esse soco quando ele está na minha cara, quando ele está acertando o meu rosto. Não tenho como abstrair a experiência que eu estou sentindo, a dor que eu vou sentir, o gelo que eu vou ter que pôr depois, o tipo de machucado que pode acontecer, ou a pessoa que acertou o soco, a dor que ele vai sentir na mão também, né? A dor até emocional de ter que golpear alguém, toda a experiência como um todo, ela envolve uma série de outros sentir, né? Uma série de outros sentimentos, emoções, etc., que vão muito além de eu falar tecnicamente de maneira abstrata sobre o que é um soco, né? Então, essa que é a diferença principal, né, de quando você está comentando uma noção distante da realidade dela e quando você está vivendo. Né? Tem um ditado interessante que é sobre, né, todo mundo como é que fala? Acho que é do Mike Tyson que comenta isso. Todo mundo é corajoso até tomar um soco, alguma coisa assim. Depois a gente procura essa fala direitinho para colocar aqui. Mas é algo assim: todo mundo é muito corajoso até tomar o primeiro soco. Né? Todo mundo tem uma atitude, aquela coisa, quando você assiste o filme, aí você vê o herói fazendo isso aqui, você fala, se fosse eu ia fazer isso também, eu faria melhor ainda, ou o famoso comentador de jogo de futebol, né? Ele tá lá na arquibancada que eu falando que joga melhor do que o jogador que tá lá na quadra, ou seja, é muito fácil você, distante da experiência, comentar sobre ela. Outra coisa é você estar na experiência e ter que atuar em cima dela numa situação em que envolve todo o seu emocional, por isso essa diferença. Né? E aí o Grão-Mestre Léo ainda faz uma evolução ali depois, que é o quanto isso é importante dentro de uma experiência de exploração simbólica, que vai ser uma experiência marcial de movimentos de combate simbólico, ou seja, uma experiência bem construída, simbólica nesse sentido, que vai despertar a sua singularidade, que é o que a gente chama de Kung Fu, né? O Kung Fu pessoal. Né? Ou seja, uma fala muito forte, com uma série de noções. Vou devolver para você, mas, Felipe, para a gente continuar o bate-bola aqui. Sim, e é interessante ver como isso conecta com o que a gente chama, por isso a importância de ser uma experiência marcial, de cognição corporal. Esse aprendizado via movimento, né? Que a gente pode também falar de incorporação. Então não basta você achar que sabe, você tem que conseguir fazer. A prova da incorporação é você conseguir fazer. E esse é um ponto importante porque realmente pensar sobre não vai fazer tudo que tem que ser feito. Então, no final da aula, usando o exemplo do filme, né? Ele pensar naquele momento não vai responder. Ele não vai conseguir nem pensar naquilo ali. Então, mas o corpo dele sabe qual chute funcionou. Então, se ele der um chute como o chute que não funcionou,
ele vai levando. Eu acho que o chute não é esse. Eu não senti o que eu senti quando eu dei o chute que funcionou. Exatamente. Então, o seu corpo tem uma referência do chute que funciona. Se você entrar fundo nisso, aí sim você consegue começar a pensar quais as condições desse chute que funcionou. Aí você vai chegar a algum lugar. Mas você tem que aceitar que o seu corpo sabe mais do que você naquela hora. Exato. E você precisa entrar mais fundo nesse sentimento. E aí você consegue sair do dedo e ir para a lua, como na parábola budista. Então é isso que tá conectado ali, né? E conecta inclusive com a frase do Mike Tyson, que se eu não me engano, é todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, que inclusive também é uma releitura, se eu não me engano, de uma frase de um famoso estudioso da guerra, que falava isso da guerra, né? Todo mundo tem um plano na guerra até dar o primeiro tiro. E aí os planos vão embora. Então Exato. Mike Tyson parafraseou um sábio da guerra também, né? Que se eu não me engano é Clausewitz, mas ele pode checar depois. Isso, eu vou colocar aí na gravação. Mas é Então, um ponto muito rico, né? Porque você imagina, né? Essa frase que você comentou agora, né? O chute, eu tenho um sentimento do chute certo, né? Eu tenho um feeling, né? Eu sei, o meu corpo sente, tem a sensação de qual é o chute que deu certo, né? E essa é a melhor pista que você precisa ter para o seu desenvolvimento. Você precisa olhar para você, porque quando o grão-mestre Léo comenta sobre ele usa essa palavra singularidade, né? Parece algo, né, muito especial, etc. Ele basicamente está dizendo o seguinte: aquilo que é expresso só por você, né? Aquilo que é singular em você, né? O seu Kung Fu é algo singular, só pode ser expresso por você. E esse sentimento que você tem, né, ele é a principal dica que você precisa perseguir. Então, a gente está conversando aqui com outros artistas marciais e certamente essa é uma experiência que eles têm. Né? Você sabe quando você entrou na distância, você sente que você está na distância certa, você sente que você vai tomar o golpe porque você entrou na distância errada, você sabe quando você está bem equilibrado para chutar, você sabe quando você tem base para dar um golpe que vai conectar, você sabe quando que você conecta o golpe, se esse golpe foi bem conectado ou não. Você sente, tudo isso é sentimento, tudo isso está no seu corpo. Não tem um pensamento ali, eu vou conectar, eu calculei uma fórmula matemática, eu golpeei tantos joules de força, não sei, isso não passa pela sua cabeça, tudo está incrustado ou encerrado dentro dessa questão do sentimento corporal, né? O que essa expressão que você usou, né, da cognição corporificada, né? Que é esse aprendizado que está trazendo para você essa experiência, que te distancia de um pensamento totalmente racional. Você precisa passar primeiro pela experiência corporal para então você poder então fazer algum tipo de reflexão depois seguindo essa pista que o seu corpo te deu. e a ideia é desenvolver isso corporalmente, você ser capaz de fazer isso, por isso até aqui para os meus alunos eu falo muito isso, né? Quem vem conhecer, né? O ponto não é você aprender o melhor soco de como o sistema o Wing Chun diz que é para dar um soco. Não. O sistema existe para você descobrir o seu melhor soco, o seu jeito de dar o seu melhor soco, o seu melhor chute, o seu melhor movimento. Porque aí você pratica isso, você estuda isso, para poder fazer os movimentos que vão dar diferença na sua vida. Ou seja, naquela hora de conversar com uma pessoa que é importante para você, como é que você sabe a palavra certa, a hora certa de falar e a hora de calar? Ou numa reunião de trabalho, onde a sua vida financeira depende de você conseguir fechar aquele contrato. Qual é a hora certa de falar? O que você vai falar? Como é que você sente a hora certa? É igual acertar um golpe. Então, se a gente estudar o golpe em alto nível, o movimento em alto nível, você está educando o seu cérebro a identificar o momento exato de cada ação sua. Exatamente. Muito bom isso. Então, para fechar, até de uma forma divertida, eu vou colocar um par de comentários aqui, que são comentários que a gente tira do vídeo do canal Kung Fu Life. São pessoas assistindo o Gamestre Yamamura e reagindo, assim como a gente. Só que elas colocam na forma de comentários. Então, tem um par de comentários aqui que eu vou colocar na tela agora para vocês. O Clécio fala que lembra, né, essa cena e a explicação que foi dada, lembra o primeiro filme de Matrix, que é um filme que eu gosto muito, inclusive, né? Bastante filosofia e inteligência. Então você vê que ele pega uma cena que muita gente vê só o chute e ele fala de filosofia e inteligência.
E o Jorge, muito engraçado, inclusive, ele fala isso, né? Eu quero perguntar, quando você leva um soco no rosto, a gente tem que olhar para a lua ou partir para cima do cara com toda a raiva e encher de porrada? Então é bem interessante e conecta com o que foi colocado aqui também, né? Dessa noção de que como é que você vai fazer isso, né? No calor do momento. Como é que isso funciona? Que lógica é essa, né? Você tem alguma coisa a dizer, mestre Quintela, que conecte os dois comentários? Opa, tenho sim. Bom, eu também gosto muito do Matrix, né? Especialmente da trilogia, né? O quarto filme já tenho minhas reticências, mas também não achei tão ruim, né? Mas e esse comentário do Jorge é muito engraçado mesmo, né? O que eu quero trazer aqui desses comentários é o seguinte: o primeiro do Clécio, você vê como é interessante, né? As pessoas fazem essa associação muito rápida, né? E usam palavras que têm muitos sentidos, né? Então, muita filosofia, muita sabedoria, muita inteligência, né? E eu acho que é um sentimento comum, né? Quando você tem alguém explicando um pouco mais detalhadamente, como o Grão-Mestre Léo faz nesses vídeos, né? Ele traz um refino ali na explicação, comentando sobre algumas noções que nós usamos no nosso dia a dia como artistas marciais, né? Mas é importante que não fique só nessa admiração estética ou nessa admiração intelectual, né? Como é bonito a sabedoria, etc. Não, é interessante, né? Mas tudo isso parte daquilo que a gente acabou de comentar, né? De um aprendizado corporal. E aí você pode estender tudo isso, senão você cai na situação do ditado budista, né? Você olha para o dedo e perde a glória celestial. E o segundo comentário é muito interessante porque é engraçado, né? A gente cai naquela situação de sempre, né? Vocês estão filosofando, não sei o quê, mas na hora de lutar, como é que é? Bom, meu amigo, se você já tomou, deixa eu te contar um segredo, se você já tomou um soco no rosto, talvez só sobra a lua para você olhar mesmo, né? Você vai ter que ficar deitado ali olhando, porque você já tomou o soco, né? Então, cuidado com essa abordagem, né? O interessante seria você não tomar o soco, e para isso aí você tem que ter muito Kung Fu, para você não tomar o soco, né? Ou se você precisar entrar numa situação de se proteger, que você não precise pensar sobre, eu preciso pensar sobre a lua ou sobre a mão do meu adversário. Não, você precisa estar com ele, né? With me. Sim. E eu acho interessante a citação Matrix, porque, de fato, né, quando a gente fala de referência geracional, né, a analogia do dedo para a lua conecta muito com a lógica de Matrix, sim. Né? Você tem uma camada que é a camada básica, que é o dedo, que todo mundo vê, mas tem Verdade, outras camadas que vão além, que é o que está sendo colocado de enxergar a lua, né? Então, Matrix tem isso, sim, de você, como que a gente chama de com dimensão certeza. Kung Fu, você acessar outra dimensão, o que está por trás, né, do básico de um Uhum. movimento, por exemplo, né? E falando sobre outro comentário, conecta muito com isso também, porque se você praticar só um soco específico, você está trabalhando o dedo. Agora, se você entender o que está por trás do soco e vivenciar isso de fato, esse soco ele se torna muito mais versátil. Então, esse soco não está preso a uma técnica que só funciona numa condição específica. Esse soco ele vai ter toda uma qualificação, toda uma habilidade, ele vai construir toda uma capacidade de ser coerente, de ser adequado, que te permite dar um soco muito melhor em qualquer condição. Então, é esse processo que conecta as duas coisas no meu entendimento, né? Como você pratica de forma inteligente para que o seu movimento ele tenha uma qualidade que funcione em qualquer ambiente. Então, é Exato. isso que tem a ver de buscar, né? Sair do dedo e olhar para a lua, né? Então, se você aprender as condicionantes de um chute, como foi colocado no vídeo, né? Você fica mais fácil de ajustar o seu chute para a situação que se apresenta. Agora, se você fica Exatamente. só posando naquele chute que você acha ideal, esse chute ideal nunca vai conectar com nada, porque ele é só um chute ideal, digamos assim. Ele nunca está Exato. relacionado a alguma coisa. Exato. Então, esses ajustes fazem toda a diferença, né? E esses ajustes precisam que a gente vá além da primeira camada das coisas. E conecta muito bem com os dois comentários, mas eu achei de fato o comentário do soco na cara muito engraçado. Então eu fiz questão de colocar ele, que além de tudo ajuda a gente a conversar, mas ele é muito honesto também. Exato. Você, Muito mas que divertido, negócio né? é esse, né? Muito divertido. Então, eu acho que os dois são válidos. Isso é interessante, né? Você vê. Uhum. Num vídeo como esse, né? Os dois comentários são instrutivos, né? Ajudam a gente a conversar.
E a arte está nisso, né? A gente conseguir usar todo tipo de comentário, né? Para poder exatamente explorar mais essas nuances do Kung Fu, né? Inclusive, quando eu tenho, entrando um pouquinho nessa sua fala, mestre Felipe, que o grão-mestre Léo, na fala dele também no vídeo, comenta, né? Ele fala, né, um praticante inteligente, né? Ele vai investir nesse aprofundamento, né? Dos movimentos para entender como de se desenvolver melhor, né? E um outro praticante mais limitado fica preso só ao movimento em si, né? E eu acho que é essa a diferença, né? Não é que a pessoa que goste do movimento ou da luta em si, ela está emburrecida, não. Ela pode evoluir para outras noções que fazem dessa ferramenta uma ferramenta ainda melhor, né, para ela. Já é boa para aquilo que ela está buscando e pode ser ainda melhor para a vida dela como um todo, né? Então é uma noção de como evoluir o uso das ferramentas que você tem na mão ou saber usar a melhor ferramenta para cada situação, né? Então acho que esse é o contexto, né? Não tem ninguém que é o mais inteligente ou menos inteligente, né? Mas é como evoluir de um estágio para outro, sempre aproveitando o que você pode aproveitar dentro de um contexto de arte marcial, né, esse tipo de exploração que a gente propõe. Exatamente, é o que a gente está fazendo aqui também, né? Tem os vídeos do canal Kung Fu Life, e a gente sempre recomenda que você assista mais de uma vez, tem várias camadas, e a gente tanto recomenda que a gente está aqui assistindo de novo e reagindo para além Reagindo. das camadas, para a gente Exato. poder entrar mais fundo e cada vez a gente conseguir enxergar mais da lua, né, e não ficar só no dedo, né? Por mais que o dedo seja bem divertido também, o soco e chute, para quem gosta, é muito divertido, Com né? Mas certeza. naturalmente quem pratica vai vendo que, né, as nuances vão se apresentando cada vez mais. E aí começa a entrar num outro nível de exploração. Então é esse nível de exploração que a gente está disposto a fazer junto com vocês. Então pode enviar as Exatamente. perguntas, entrar em contato, a gente está à disposição para conversar cada vez mais, né, e poder abordar o sentido amplo do Kung Fu com vocês. É isso aí. Obrigado a todos, né? Façam o triplo C que eu sempre peço, curtam, compartilhem, comentem, né, sobre nos vídeos, nos ajuda aí para poder a ideia é a gente conversar com as pessoas, né, o máximo possível, tanto no canal Kung Fu Life que nós estamos podendo participar agora também a convite, né, do pessoal do Kung Fu Life, estamos muito felizes com esse convite, né, quanto nos nossos canais, no Inside Kung Fu, no Linfamokun, né, que vocês possam estar conosco e a gente possa manter esse diálogo sempre aberto aqui. É isso, mestre Felipe, obrigado por mais um React. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço.